Olá, senhores, dando continuidade, então, no final do bloco passado nós falávamos sobre a análise da teoria da norma jurídica dentro das características do neoconstitucionalismo. E começamos a examinar, então, a diferença de regra e princípio, principalmente lembrando de que, por essa tese, por essa teoria da norma jurídica, a norma passou a ser gênero, da qual a regra, chamada de norma-regra, norma-princípio, seriam espécies. Então, os princípios seriam espécies de normas jurídicas. Vimos uma primeira diferença, lembrando que a norma-regra se aplica pela teoria do tudo ou nada, all or nothing, como está aqui no quadro. E os princípios, um conflito entre princípios, seria dirimido pela chamada teoria da ponderação. Se houvesse conflito entre duas regras, elas não poderiam conviver no ordenamento jurídico sob pena de uma esquizofrenia jurídica. Uma norma que permitisse pisar na grama dos parques de um município e outra que não permitisse, obviamente não poderiam conviver. Agora, duas normas principiológicas de baixa textura normativa poderiam conviver no mesmo ordenamento jurídico e eventuais conflitos que surgissem deveriam ser dirimidos pela chamada teoria da ponderação. Eu fechei o último bloco dizendo que entraria nesse bloco explicando como é que funciona essa eventual crise, conflito entre dois princípios num seio constitucional. Então, vamos à tela. Para isso, vamos examinar o que se chama de princípios específicos de interpretação constitucional. Princípios específicos para funcionarem como instrumentos interpretativos para aplicação e convivência de outros princípios. Então, um primeiro grupo de autores, aqui um primeiro autor que vai sustentar a nomenclatura e a natureza jurídica desses princípios específicos, vão chamar esses princípios, joga na tela por favor, é o professor Ricardo Lobo Torres, de princípios de legitimação. Já o professor Luiz Roberto Barroso chama de princípios instrumentais. O professor Humberto Ávila vai chamá-los de postulados normativos, princípios de segunda ordem ou metanormas. Na verdade, ainda que haja uma diferença entre esses autores, pode voltar para mim, alguns chamando de princípios de legitimação, outros de princípios instrumentais ou postulados normativos, é importante que você saiba que não há diferença ôntica, não há diferença substancial entre essas divergências de nomenclatura doutrinárias. Porque todos eles vão dizer, na tela por favor, que todos esses princípios são princípios de segunda ordem ou principalmente metanormas. O que seriam metanormas? Seriam normas para dirimir conflitos para interpretação de outras normas jurídicas. Então, há determinados princípios, como por exemplo, o da proporcionalidade, que alguns autores não vão chamar de princípios de primeira ordem, e sim normas de segunda ordem, metanormas jurídicas, porque eles vão dirimir conflitos de interesses entre princípios de primeira ordem. Vou citar aqui alguns exemplos. Vamos imaginar, então, um conflito envolvendo o direito à intimidade e a liberdade de expressão. Tanto a intimidade, o princípio da intimidade, como a liberdade de expressão. Ora, a Constituição assegura no artigo 5º, inciso 10, por exemplo, a inviolabilidade do domicílio, por exemplo, para preservar a intimidade. Inciso 11. No inciso 10, assegura a Constituição, do artigo 5º, a liberdade à imagem. Liberdade, melhor dizendo, a intimidade, honra e vida privada. Então, no artigo 5º, inciso 10, intimidade, honra e vida privada. Princípio da intimidade. Intimidade, honra e vida privada. Aí eu pergunto, esse artigo 10, inciso 10, artigo 5º, inciso 10, é uma norma-regra ou uma norma-princípio? É uma norma-princípio que consagra o princípio da intimidade. A Constituição também assegura a todos acesso à informação e dentro desse cotejamento o direito à liberdade de expressão. Todos poderão se manifestar de forma ideológica, política, filosófica, religiosa, liberdade de expressão. Então, há uma tensão, há um conflito entre intimidade de um lado e liberdade de expressão de outro. Vamos aqui a um caso concreto. Imagine uma atriz numa praia que ela supostamente acredita ser deserta, tomando banho com seu companheiro, sem roupa e mantendo relação sexual.
Aí um paparazzo, via pública, flagra aquela cena e publica aquela imagem. Aquela atriz se sente violada no seu direito à intimidade. O paparazzo vai fundamentar a liberdade de expressão, a liberdade jornalística, para poder publicar aquela foto. Obviamente, essa questão vai ser judicializada. E a pergunta é, quando o juiz determinar que aquelas fotos devam ser não publicadas, ele vai fundamentar a sua decisão, se essa for a inclinação da decisão do juiz, ele vai fundamentar a sua decisão na proteção à intimidade. Ao passo que, se ele permitir a divulgação das fotos, ele vai fundamentar a decisão na liberdade de expressão. Ele não vai fundamentar a sua decisão no princípio da proporcionalidade. Mas o princípio da proporcionalidade, que é um princípio de segunda ordem, é uma metanorma, é um postulado normativo, como diz o professor Humberto Ávila, vai servir para dirimir este conflito entre dois princípios que estão plasmados no texto constitucional: liberdade de expressão, artigo 5º, direito à liberdade, e intimidade, honra e vida privada, artigo 5º, inciso 10 da Constituição. Então, o que vai fazer, por exemplo, o princípio da proporcionalidade? Ele vai funcionar como um instrumento para aferir, no caso concreto, o que deve prevalecer. Então, imagine aqui na sua tela uma balança. De um lado da balança está o princípio da intimidade, o princípio da intimidade. No outro prato da balança está a liberdade de expressão. Ora, qual dos dois, volta aqui para mim, por favor, qual dos dois tem mais peso? Quando o juiz indeferir o pedido da atriz para que aquelas fotos sejam retiradas das revistas, dos sites, por exemplo, se ele indeferir, ele vai indeferir o fundamento da decisão, a razão de decidir, vai ser a preservação da liberdade de expressão do jornal, do fotógrafo que divulgou as imagens. Ao passo que, se ele determinar a retirada de todos os veículos de publicidade daquelas fotos da atriz, ele vai fundamentar a sua decisão na proteção ao direito à intimidade. Note que ele não vai fundamentar a decisão dele no princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade é o que ele vai usar para dirimir o conflito entre intimidade e liberdade de expressão. Então, neste contexto, vai se dizer que há determinados princípios específicos de interpretação constitucional, chamado por alguns autores, como por exemplo o professor Ricardo Lobo Torres, de princípios de integração, pelo Barroso, de princípios instrumentais, pelo Humberto Ávila, de postulados normativos. Então, a proporcionalidade, a razoabilidade seriam princípios de segunda ordem, porque eles não fundamentam decisões, mas eles vão dirimir conflitos entre dois princípios de primeira ordem, como, por exemplo, intimidade e liberdade de expressão. E no texto constitucional, tanto o direito à intimidade, princípio da intimidade, quanto a liberdade, especificamente de expressão, podem conviver, sem que isso dê asa a uma esquizofrenia jurídica, como, por exemplo, um eventual conflito entre duas regras que eu citei no final do bloco passado. Ora, e aí no caso concreto, se o juiz disser que deve prevalecer a intimidade, o princípio da liberdade de expressão vai ceder, naquele caso concreto, para que possa ser exercido de forma plena o princípio ou direito à intimidade. Aí surge o chamado princípio da cedência, princípio da cedência recíproca. Princípio da cedência recíproca. Para fazer valer um outro princípio, que é o princípio da harmonização do texto constitucional. Esses dois princípios são corolários do princípio da unidade normativa da Constituição. Então, o sistema jurídico, ele é um todo, não só constitucional, mas infraconstitucional, ele deve ser um todo harmônico. Eventuais conflitos existentes entre princípios constitucionais são meramente conflitos aparentes, sob pena de violação ao princípio da unidade do texto normativo da Constituição. E para isso eu tenho alguns instrumentos. Princípio da cedência recíproca, para fazer valer o princípio da harmonização do texto constitucional. Então, quando se fala de ponderação, de razoabilidade, de proporcionalidade, a ponderação é uma técnica
técnica essa para dirimir conflitos entre dois princípios, porque princípio é norma jurídica. Vi no final do bloco passado, é a chamada norma-regra e a norma principiológica. Conflitos entre normas-regra, que vimos, o que é uma norma-regra? É aquela que o texto normativo vai indicar qual é o comando permitido ou proibitivo e vai com alta densidade normativa e vai também dar a solução, a consequência para o descumprimento daquilo que é, por exemplo, proibido. É proibido pisar na grama. Alta densidade normativa. Se você pisa na grama, sanção de R$200 de multa. Eu sei, eu conheço a entrada e conheço a saída. Conheço aquilo que é permitido ou proibido e sei, se eu descumprir, o que vai ser? Qual vai ser a consequência pelo descumprimento? É uma norma fechada na entrada, é uma norma fechada na saída. Essa é a chamada norma-regra. Conflitos entre normas-regra vão ser dirimidos pela teoria do tudo ou nada, all or nothing. Agora, já se eu tiver conflitos entre dois princípios constitucionais, que também são normas jurídicas, só que não é norma-regra, é norma-princípio, norma aberta na entrada e aberta na saída com baixa densidade normativa, dando ao Poder Judiciário, por exemplo, uma grande liberdade de interpretação. Ora, aí nós vamos ver um pouco mais à frente, o que deve se ter cuidado é com o decisionismo judicial. Como a norma é muito aberta, é muito flexível, o juiz poderia, a partir das suas valorações pessoais, decidir aquele caso concreto, não se valendo de técnicas interpretativas objetivas para se chegar a um resultado para aquele caso concreto. Fazendo surgir aquilo que se chama, a gente vai ver um pouco mais à frente, de dificuldade contra-majoritária oriunda do neoconstitucionalismo. E os métodos interpretativos que nós vamos estudar mais à frente, todos eles surgem a partir da segunda metade do século XX, a partir da Segunda Guerra Mundial, justamente para evitar esse chamado decisionismo judicial e superar a chamada dificuldade contra-majoritária. Então, voltando para cá, esses princípios de segunda ordem, metanormas, postulados normativos, eles são usados para dirimir conflitos entre dois princípios. Eles não fundamentam a decisão, é isso que é importante que você note. O fundamento da decisão, num conflito entre a intimidade e a liberdade de expressão, vai ser dado pela proteção desses direitos. Então, se vai divulgar a foto ou não vai divulgar, se ele proíbe, o juiz proíbe a divulgação da foto, fundamento da decisão é salvaguardar a intimidade. Se ele permite a divulgação da foto, é salvaguardar a liberdade de expressão. Mas não é o princípio da proporcionalidade, porque o princípio da proporcionalidade não é o fundamento. O princípio da proporcionalidade é um instrumento para se aferir no caso concreto qual desses dois princípios tem mais peso no caso concreto. E aí, para isso, ele vai usar de subprincípios da proporcionalidade e da razoabilidade que a gente vai estudar mais à frente. Quais são esses subprincípios ou instrumentos da razoabilidade e da proporcionalidade? Adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, que eu vou falar um pouco mais à frente. Tudo bem? Então, fechando aí o que eu iniciei no bloco passado, essa análise do neoconstitucionalismo, que é a análise da teoria da norma jurídica. Ora, então, novas teorias do neoconstitucionalismo era o que discutíamos no final do bloco passado ou no bloco passado. Então, vimos que uma primeira teoria é a teoria da norma jurídica, que é a diferença e a reanálise dos princípios. Os princípios passam a ser norma. Princípio tem força normativa dos princípios, Conrad Hess. Essa é uma das principais inovações do neoconstitucionalismo. Uma segunda inovação é a chamada teoria da fonte. Ora, qual seria a fonte do direito? A quem caberia dizer o direito? No caso concreto, só cabe dizer o direito no caso concreto? A quem cabe criar, inovar? Qual é a gênese do direito? É o poder legislativo? Só o poder legislativo cria normas obrigacionais, conformacionais, obrigações de fazer ou não fazer suportar? A origem única e restrita é o poder legislativo? Com o neoconstitucionalismo, senhores, surgem novas fontes do direito. E uma delas é a ideia de jurisprudência normogênica. Joga na tela. Uma nova fonte do direito é a ideia de
jurisprudência normogênica. Ora, quando se pensa em jurisprudência normogênica, jurisprudência, decisão jurisdicional, norma jurídica, gênese, origem. Origem da norma jurídica é a jurisprudência. A jurisprudência vai criar a norma para o caso concreto. Aqui se aproxima do modelo da common law, em que eu saio de um precedente para, a partir daquele precedente, estipular uma norma oriunda da jurisprudência que vai dirimir casos idênticos que ocorram àquele posteriormente, que não estejam necessariamente previstos da norma posta pelo Poder Legislativo. É a ideia do judiciário como também criador do direito. E o judiciário como criador do direito a partir da teoria dos precedentes, por exemplo, joga na tela, foi adotado na nova teoria dos precedentes no Código de Processo Civil de 2015. Eu tenho também a ideia de súmula vinculante, eu tenho a ideia de informativos. Ora, súmula vinculante número 11, súmula vinculante número 13, a vedação a número 13, a vedação ao nepotismo, que na verdade é originada da resolução 7 do CNJ. A súmula vinculante número 13, ela é oriunda da resolução 7 do CNJ. Eu vou falar um pouco mais à frente, talvez nesse bloco ou no próximo, vou voltar a esse assunto quando eu perguntar o seguinte: numa prova de delegado, ele pode falar o seguinte: candidato, a quem incumbe a interpretação da Constituição? Numa resposta mais rasa, você poderia dizer, ora, incumbe ao Poder Judiciário. Mas será que só incumbe ao Poder Judiciário? Será que o Poder Legislativo não pode interpretar a Constituição na chamada interpretação autêntica? Será que o Legislativo, ou melhor, o próprio Judiciário não interpreta a Constituição quando faz controle de constitucionalidade? Seja ele a modalidade de controle que for, difuso ou concentrado? Será que também o administrador, no exercício da função administrativa, não interpreta a Constituição? Então, um pouco mais à frente, eu vou voltar a esse assunto e vou falar da resolução 7 do CNJ dentro desse contexto. Então, a segunda teoria, dentro dessa perspectiva neoconstitucionalista, teoria da norma, teoria das fontes do direito. O que quer dizer teoria da fonte? A única fonte do direito não é o poder legislativo. O poder judiciário, através de jurisprudências normogênicas, interpretando inclusive a Constituição, pode criar o direito, criar conformações obrigacionais de fazer ou não fazer exportar. A função administrativa do Estado, diretamente interpretando a Constituição, naquelas hipóteses que não tenha reserva de lei específica, poderia também ser fonte do direito. Ou seja, aquele que interpreta o direito, já dizia Kelsen, de alguma forma também cria no espaço de conformação deixado pelo legislador, já falei isso em blocos passados, o decreto também inova a ordem jurídica. Então, essa ideia de novas fontes do direito é típica do neoconstitucionalismo. E por último, a teoria da interpretação. Última teoria, a teoria da interpretação de direito. Nós tínhamos, antes dessa perspectiva neoconstitucionalista, ora, já constitucionalista, mas não neoconstitucionalista, que as teorias interpretativas do direito eram chamadas teorias clássicas da interpretação. Quais eram as teorias clássicas da interpretação? Quais eram os métodos clássicos de interpretação? Método literal, método sistemático, método teleológico, método sistemático, teleológico, filosófico. Ora, esses métodos chamados de métodos clássicos, literal, sistemático, teleológico, eles passaram a não dar respostas para a complexidade da estrutura das normas constitucionais que surgem a partir do neoconstitucionalismo. Então surgem novos métodos interpretativos da Constituição, que nós vamos ver um pouco mais à frente. A teoria da tópica, a teoria hermenêutica concretizadora. E aí vamos estudar esses métodos um pouco mais à frente. Então na tela, por favor. Ora, uma terceira característica do neoconstitucionalismo é tem-se novos métodos de interpretação que vão além dos clássicos. Quais são os clássicos? Literais, históricos. Surge, então, a teoria da hermenêutica constitucional, trazendo novos métodos de interpretação. Muito bem. Deixa-me voltar aqui num ponto importante, né? Vamos lá? Aqui. E aí vem uma pergunta, né? Dentro dessa questão, poderia o examinador perguntar o seguinte ao examinado, prova de delegado: candidato, a quem incumbe interpretar a Constituição? André, essa pergunta é fácil, né? Joga na tela.
Artigo 102 da Constituição Federal. Artigo 102 da Constituição Federal. Incumbe a quem interpretar a Constituição? Ao Supremo Tribunal Federal, que é o guardião, diz o 102 da Constituição. Só que essa resposta é uma resposta rasa. O Canhotilho tem uma passagem que ele vai falar, professor JJ Canhotilho, ele vai falar em liberdade de conformação do legislador. Então essa expressão que está aqui, ó, liberdade de conformação do legislador, é do professor Canhotilho. O professor Canhotilho, então, ao falar da liberdade de conformação do legislador, vai nos dizer o seguinte, que o poder legislativo, no momento, poder constituído, não estou falando poder constituinte, a gente vai estudar mais à frente ainda. Ora, não estou falando do poder constituinte originário, estou falando do poder constituído. Executivo, legislativo e judiciário não são, obviamente, poderes constituintes, são poderes constituídos. E são poderes constituídos, são limitados pelo poder constituinte. E o poder constituinte é essa força, essa energia social que faz surgir a higher law, a lei maior de um Estado, definindo, como já vimos, forma de Estado, forma de governo, sistema de governo, garantindo direitos fundamentais, normas programáticas, se for uma Constituição programática e por aí vai. Então, os poderes constituídos, eles também interpretam a Constituição. Ora, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, quando for fazer uma lei estadual, por exemplo, sobre processo administrativo, ela vai colocar lá na lei, lá nos princípios da administração pública, numa lei estadual, vai colocar, por exemplo, a vedação ao comportamento contraditório, venire e contra factum próprio na atuação do administrador. Ou seja, vai colocar atuações do administrador que devem se conformar com a Constituição Federal. Isso é uma ideia de liberdade de conformação do legislador. O legislador, ao produzir a norma infraconstitucional, ele vai interpretar a Constituição. Porque ele não pode criar uma norma que seja violadora à Constituição Federal. A lei maior do Estado, a higher law, que é, nesse caso, a Constituição Federal. Então, não é só o Poder Judiciário que interpreta a Constituição. O Poder Legislativo, na sua função infraconstitucional de legislar, ao criar uma lei infraconstitucional, seja no plano federal, seja no plano estadual, seja no plano municipal, também está interpretando a Constituição. Cabe a ele interpretar a Constituição, naquilo que o Canhotilho chamou de liberdade de conformação do legislador. Liberdade de conformação do legislador. Então aqui é um primeiro exemplo, liberdade de conformação do legislador, de o Poder Legislativo infraconstitucional interpretando diretamente a Constituição no momento de produzir uma norma jurídica. Citei o exemplo de uma lei estadual sobre processo administrativo 5.427, que vai falar em princípios interpretativos do processo administrativo no artigo 2º. Se você abrir lá, a própria 9784 de 99, que é a Lei de Processo Administrativo Federal, ela fala que são princípios do processo administrativo, princípio da segurança jurídica, vedação, retrocessos e interpretações sob pena de violação à segurança jurídica. Então, o administrador, ao interpretar um determinado instituto, não pode interpretar dando uma análise àquele instituto diferente da que o administrador público tinha anteriormente e dar a essa nova interpretação efeitos retroativos. Ora, sob pena de violar a segurança jurídica. Então, a lei de processo administrativo vai garantir infraconstitucionalmente a segurança jurídica e, garantida a segurança jurídica, está, obviamente, interpretando a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 35 e 36, a lei não retroagirá para atingir a coisa julgada, dito adquirido, o ato jurídico perfeito. Então, o que está fazendo o legislador infraconstitucional? Está interpretando o artigo 5º, inciso 36 da Constituição. Princípio da irretroatividade da lei no plano, na seara do processo administrativo. É a ideia, então, de liberdade de conformação do legislador trazida pelo Canhotilho na interpretação da Constituição Federal. Então, não é só o judiciário que interpreta a Constituição, é também o judiciário. Número 2, também interpreta a Constituição a função administrativa, ou seja, o administrador público. A administração pública, no exercício da função administrativa, também interpreta a Constituição. E aí trago como exemplo o artigo, ou melhor, desculpe, a resolução 7 do CNJ. Ora, primeiramente vale lembrar que o CNJ é um órgão de cunho administrativo. O CNJ é um órgão de cunho administrativo.
E o que o CNJ editou de ato normativo? Ato administrativo normativo. Disse que era vedada a nomeação para cargo em comissão de juízes, de auxiliares de juízes. Então, os juízes podem nomear secretários. Cargos em comissão de livre nomeação e exoneração. Esses secretários de juízes não podem ser parentes em linha reta ou colateral até terceiro grau de parentesco. Não poderia. Isso dizia a resolução 7 do CNJ. O que fizeram alguns juízes? Disseram que não iam cumprir. Não iam cumprir por quê? Porque isso não seria lei. Não seria lei. Seria ato administrativo de caráter normativo, essa resolução 7 do CNJ. Ora, essa questão chegou ao Supremo. E o Supremo, a partir daí, porque alguns juízes se recusaram a cumprir sob o argumento, olha, isso é um ato administrativo. E um ato administrativo não pode criar a obrigação de fazer ou não fazer e suportar. O que o STF entendeu? Que a resolução 7 do CNJ, através de uma ação direta de constitucionalidade, era constitucional. E o CNJ, quando determinou que seria vedada a nomeação para cargo em comissão de secretário de juízes de parentes, linha reta, colateral até terceiro grau de parentesco, estava, obviamente, materializando que princípio constitucional? Princípio da impessoalidade. Princípio da impessoalidade. Princípio da impessoalidade. Princípio da moralidade administrativa. Então, impessoalidade, moralidade são princípios constitucionais. A administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes deverá respeitar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Então, quando um órgão administrativo, o CNJ, edita uma resolução 7, ele cria o direito. Passa a ser fonte do direito uma decisão de um órgão administrativista, interpretando diretamente a Constituição, vedando um tipo de comportamento, sem que haja lei para aquilo. Note, isso é uma característica clara do neoconstitucionalismo. Vimos isso, inclusive, no slide passado. Olha aqui o slide passado que vimos. Está aqui, ó. Teoria das fontes do direito. A fonte do direito não é só a lei. Essa resolução do CNJ também é fonte do direito. Inclusive, foi transformada em súmula vinculante. A súmula vinculante, como disse, número 13, súmula vinculante número 13 tem como origem a resolução 7 do CNJ, que discutia exatamente disso que eu estava falando. Então, é fonte do direito não somente a decisão do legislador. O legislador, obviamente, ao fazer uma norma infraconstitucional, na ideia de conformação do legislador, liberdade de conformação do legislador, canhotilho, ele vai interpretar a Constituição, mas o administrador, no exercício da função pública, também interpreta a Constituição. Cito aqui mais uma vez a resolução 7 do CNJ. Quando disse o Supremo na súmula vinculante 13, quando disse que era constitucional a resolução 7 do CNJ, disse o seguinte, olha, o órgão administrativo, no exercício da função administrativa, quando gerou essa obrigação de não nomear parente para cargo em comissão de secretário de juiz, ele fez com base num princípio constitucional, materializando, densificando esse princípio constitucional, um valor aberto, que é o valor principiológico plasmado no 37 da Constituição. Ou seja, ele estava materializando o princípio da impessoalidade, estava materializando o princípio da moralidade administrativa. E por último, também, por óbvio, interpreta a Constituição o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, quando declara uma norma infraconstitucional, inconstitucional no controle de constitucionalidade, por exemplo, difuso, em que nós vamos ver isso especificamente na aula de controle, em que o pedido não é a declaração de inconstitucionalidade, mas a declaração de inconstitucionalidade é a causa de pedir, e ele declara uma norma infraconstitucional, naquele caso concreto inconstitucional, no controle difuso de constitucionalidade, ele interpreta a Constituição a fazer isso. Imaginando que aquele caso concreto, desculpe, aquela relação, tossindo na sua cara, né? Desculpe, aquela relação subjetiva entre as partes em que o pedido é, na verdade, uma cobrança indevida no controle difuso de constitucionalidade, mas que essa cobrança se pauta numa norma violadora à Constituição, em que ele pede o bem da vida no caso concreto, mas não o expurgamento da norma, porque seria no controle concentrado de constitucionalidade, o juiz, ao declarar aquela cláusula contratual no controle difuso inconstitucional, desculpe, ele também está interpretando a Constituição. Tudo bem? Tranquilo, vou fechar esse bloco, já estou aqui tossindo, vou beber uma água e no próximo bloco eu volto para não ficar mais tossindo aqui no seu ouvido, tá bom? Então fechamos essa parte de quem interpreta a Constituição. E vou começar o próximo bloco trazendo uma outra pergunta. A quem incumbe a última palavra sobre a Constituição? Te aguardo lá. Um abraço.